Olá, meu nome é Marcelo, eu sou militante da Liberdade e Luta e esse vídeo é para falar um pouco sobre uma situação que vem acontecendo no Sudão, um país ali do nordeste da África que vem sendo irrompido em uma série de protestos contra o ditador que estava mais ou menos há 3 décadas no poder, chamado Omar al-Bashir. Mas antes de entrar no Sudão, é importante dar uma retomada no que vem acontecendo na Argélia. É um país que vem influenciando bastante os acontecimentos do Sudão. A Argélia é um país que por muitos anos sofreu influência do imperialismo francês, né? E nos últimos anos tem sido governado por um cara chamado Bouteflika. É um governo profundamente marcado por austeridade aos direitos sociais, profunda corrupção. E, na verdade, por trás desse governo, quem comandava de verdade eram os generais da alta cúpula do exército e os grandes empresários. O que não é nenhuma novidade dentro de um país que segue o modo de produção capitalista. Independente se o governo se diga de direita ou de esquerda, né? Se ele se dispõe a fazer os interesses desses grandes empresários, ele termina também sendo parte do problema, sendo basicamente um fantoche, né, dessa classe. E isso ficou tão escancarado que em 2013 o Bouteflika sofreu um derrame cerebral e ele ficou basicamente assim, em estado vegetativo. Só que ainda assim o governo continuou aplicando suas medidas, dando seus pronunciamentos e, como se não bastasse, o governo, né, os representantes ali que estavam por trás, especialmente o Said, né, que é o irmão do Bouteflika, anunciaram que ele concorreria à próxima eleição, né, tentando se reeleger, na verdade. Então o cara que estava em estado vegetativo praticamente anunciou que participaria da próxima eleição. E o povo achou isso muito estranho, né? Então, os protestos que já estavam começando contra as medidas de privatização e de austeridade nos direitos sociais, né, uma pauta econômica, terminou virando uma pauta política, cuja reivindicação primária assim, foi que ele não participasse da próxima eleição, que em seguida virou um fora Bouteflika, que aí foi se desenvolvendo para, por exemplo, nem Washington nem Paris, ou seja, reconhecendo a influência norte-americana e francesa nos rumos políticos do país, rechaçando, inclusive, o imperialismo, né, a nível internacional. Chegou a esse nível de consciência, né, a palavra de ordem. E aí o governo viu que estava saindo de controle, que tinha muita gente na rua, todo mundo estava na rua, vários setores da sociedade estavam na rua. E aí o governo falou, não, beleza, ele não participa mais da próxima eleição. Retirou a candidatura dele, afastou ele do poder, colocando um outro cara chamado Bedoui, como se fosse um presidente interino lá, e chegou até a prometer que dentro de alguns anos faria uma nova Constituição com maior participação democrática nos rumos da economia do país. Acontece que a Primavera Árabe deixou algumas lições, e entre elas que essa história de que o governo negociar uma nova Constituição é balela, na verdade. Que em várias vezes propostas, né, durante a Primavera Árabe, essas medidas não se concretizaram e, na verdade, viraram uma contra-revolução, né, que terminou sufocando uma insurgência que poderia se desvencilhar em tomadas revolucionárias do poder naquele momento. E aí o povo respondeu com não, fora é fora. Fora Bouteflika e fora o governo Bouteflika. Então virou palavras de ordem como nem Said, que é o irmão do Bouteflika que estava influenciando por trás dele, e nem Bedoui, que foi o cara que foi colocado como interino. Engraçado também que nas ruas tinha um cartaz escrito Fora Macron, protesto na Argélia falando Fora Macron. Inclusive, os protestos dos coletes amarelos influenciaram bastante os protestos na Argélia, e as medidas do Macron também estavam sendo respondidas ao mesmo nível, tal qual os protestos na Argélia. Então, a solidariedade de classe a nível internacional estava sendo também colocado na discussão. E é importante falar que, dentro dessa oposição, ali, os setores da classe média que tinham lá seus interesses dentro da máquina estatal, eles estavam pela via de que era preciso defender os direitos constitucionais e não era preciso derrubar o regime e sequer derrubar o governo como um todo, né? Era mais para esperar ali para fazer uma transição. Ou seja, né, setores ali da classe média, né, que se diziam da oposição terminaram combatendo palavras de ordem radical, inclusive defendendo a continuidade do governo Bouteflika e do próprio regime como um todo. E agora a gente entra no que vem acontecendo no Sudão.